começar mais um Patruscast, o nosso podcast aqui da Patrus Transportes. Eu sou o Silvio, sou o diretor de operações da Patrus e hoje vou conduzir com vocês aqui esse bate-papo, essa conversa informal, formal, essa roda aqui de troca de experiência com esses dois profissionais aqui do meu time e que fazem a diferença dentro da nossa companhia, que é o Paulo e o Nadilson. O Patruscast tem como objetivo a gente trazer as pessoas para cá, para a gente conhecer, para a gente falar de carreira, para a gente falar de história, para falar de fatos curiosos, de acertos, de erros. A gente já ouviu fornecedores, a gente já ouviu clientes, funcionários, professores, mestres de certos assuntos aqui. E eu acho que hoje nós vamos ter uma conversa tranquila, no sentido da gente falar um pouquinho daqui de transformação operacional e de automação. Então, para a gente começar nosso podcast, né, queria que o Paulo se apresentasse, falasse um pouquinho, né, do Paulo como pessoa, quanto tempo você está na empresa, o que você faz hoje aqui, enfim, fala um pouquinho de você aí, Paulo, pra gente. Olá, Silvio, olá pessoal, meu nome é Paulo Andrade, tenho atualmente 8 anos de casa, moro em Santa Luzia, trabalho aqui na operação de contagem, já tive no terceiro turno, trabalhando no processo da expedição, já tive frente à liderança da descarga no segundo turno e atualmente estou como coordenador de gestão da automação com o time que contempla o Nadilson, Luiz, Vitor, e temos mais 2 mecânicos em Viana, Alessandro e Thiago. Antes daqui da Patrus tive a experiência de trabalhar no Walmart, em processo de picking, em processo também de armazenagem. Tive a oportunidade lá também de participar da liderança operacional quando eu cheguei na Patrus em meados de 2015. Legal. E você é formado em que, Paulo? Sou formado em logística e até o final do ano pós-graduado em engenharia de produção. É isso aí, Paulo. Lifelong learning, estudando sempre, melhorando, né? Muito legal. Prazer em ter você aqui e vai ser top a nossa conversa aqui. Nós vamos aprender muito com vocês aqui sobre automação. E aí, Nadilson? Nadilson, que é um combatente, né, gente? A gente fala que é um combatente porque é um profissional que eu admiro muito. Já está na companhia já há alguns anos, vai falar pra gente um pouco. É um sinônimo vivo de reinvenção. De uma pessoa que já passou, né, vai contar um pouco pra gente por alguns departamentos, e eu acho que isso aí fica pra gente até uma história, né, de que a gente tem que estar sempre se reinventando, aprendendo e disposto a se desafiar, a buscar novos horizontes, né, e por que não buscar novos horizontes dentro da própria companhia, né, Nadilson? Então fala pra gente um pouco aí do Nadilson, o que você faz, de onde você veio, enfim, conta pra gente um pouquinho aí. Bom, pessoal, meu nome é Nadilson Costa, eu vim do rumo petroquímico e eu fazia julgamento de transportadoras. Eu dizia quem ficava e quem não ficava. E eu nunca imaginei que fosse tão difícil fazer transporte no Brasil. Nunca imaginei. Quem está do lado do contratante é cobrança. Quando você está do lado oposto, como nós estamos hoje, a gente vê a dificuldade que é transportar no país. Buraco, estrada, pedágio, dificuldades para motoristas, onde pousar, onde dormir, onde ficar, é horrível. Tem melhorado, precisa melhorar mais. Eu entrei na Patrus em 2011, eu vim tocar um projeto que o Marcelo queria de armazenagem e de logística. E fui trabalhar inicialmente na operação com Alexandre Magno. Eu entrei como coordenador de operações em 2011, pela minha vivência em implantação de sistemas. Eu fui convidado pelo Projeto Aurora, ajudar a equipe do Sérgio, fiz um trabalho lá de análise, de todas as análises de processo, melhoria de SMS, que era a solicitação de melhoria de sistema, devolvia para a BN o que estava incorreto, eles me detestavam também, paciência. Eu recebo pela Patrus, não recebo pela BN. Então a gente tem que ser bastante
coerente e exigente. Depois da TI, o Tomani comprou meu passe para o DAC e eu fiquei lá durante um tempo com a equipe da Fernanda. Depois você comprou meu passe, fui para o OPEX e no ano passado eu fui para a área de automação e me perguntava o que eu vou fazer na automação, o que eu vou fazer lá. O software já tá pronto, já está montado, eu não tinha ideia de que tinha outro equipamento em implantação. Então para mim foi assim, a gente tem que estar se renovando, aprendendo, porque o aprendizado contínuo faz você fazer coisas que você não imaginava que faria. Então para mim foi muito gratificante. Eu aprendi a gostar da Patrus. Tenho 2 filhos que passaram por aqui, um deles hoje é coordenador de GRIS em outra transportadora. A minha filha trabalhou um tempo aqui também com a equipe da Silvana. Hoje foi para a área da mãe, que é a área da saúde. E nós estamos aqui tocando barco até o dia que Deus permitir. Muito honrado em participar, muito honrado em fazer parte dessa equipe. Que é a equipe do Paulo. Muito bom, Adilson. E você é formado fez faculdade? Conta um pouquinho pra gente. Eu tenho 2 tecnólogos de análise de sistema. Uhum. Isso no passado. Não sei se vale isso mais hoje. Vale, claro que vale. Eu tentei fazer, na época do Projeto Aurora, tentei entrar na faculdade. Eu entrei na faculdade, mas devido às exigências do Projeto Aurora, eu tive que cancelar isso. E ficou no limbo. Entendi. Mas eu pretendo voltar sim. Eu comecei a fazer sistema de informação. Porque eu sempre gostei da área, já fiz programa também, já fiz análise de sistema. Então para mim é um casamento de automação com a parte de sistema, para mim é ponto pacífico. Show! Gente, estamos apresentados, os 2 protagonistas aqui do nosso podcast. Vamos começar a falar um pouquinho, para vocês que estão nos ouvindo aí, para a gente trocar uma ideia. Uma das coisas que aconteceu na companhia nos últimos 3 anos e meio, 4 anos, foi que a gente se desafiou e é um desafio de trazer um equipamento para automatizar uma operação. Uma operação de transporte, principalmente transporte fracionado de carga, ela passa por inúmeros processos, que vai desde a coleta, da descarga, da transferência, da conferência, da cubagem e da preparação dos carros que vão para a rua, que é o que a gente chama de last mile. Então, isso é feito no mundo inteiro. Na Europa, nos Estados Unidos, na Ásia, na China, claro que de formas diferentes. Uma coisa que eu vejo é que nós aqui do Brasil, a gente tinha um hiato para as outras empresas e até para o mundo. O transporte no Brasil por muitos anos passou por um período que era muito manual. E a gente olhava em revista, a gente olhava não tinha nem YouTube ainda na época, mas a gente olhava em vídeos, em CDs, um monte de coisa, os robôs lá fora, as esteiras, enfim, tudo aquela transformação que estava ocorrendo no mundo, e ficava perguntando, né, isso aí vai chegar no Brasil? Vai ser um absurdo, vai ser caro, né? E chegou rápido, escalou rápido, em pouco mais de 10 anos, nos últimos 10 anos, a gente viveu e está vivendo uma transformação no nosso negócio, tanto na nossa empresa, quanto no segmento. Então, ter um software, ter uma automação, um sorter ali da operação, já não é mais um diferencial, é uma questão de sobrevivência para que a gente possa estar cada vez mais preparado para ter mais carga, para ter melhor nível de serviço, para ter uma qualidade também para os nossos profissionais, que carregam e descarregam cargas aí ao longo do dia. E aí a gente se desafiou e fomos para o mercado. Fizemos aí uma rodada de conhecimento para entender que tipo de equipamento a gente ia comprar. Fomos para a Europa algumas vezes, conhecer, fazer benchmark, e aí que vocês 2 entram, né? Porque assim que a gente identificou, falamos, vamos comprar esse equipamento. Começamos um projeto, vocês participaram, um projeto que eu acho que é legal compartilhar. O sucesso de um projeto de transformação desse passa pela multidisciplinaridade, no sentido da gente ter pessoas com competências diferentes, de departamentos diferentes,
e que juntas vão junto no propósito de fazer uma transformação. Que foi o caso. Colocamos o RH para fazer a gestão da mudança. O Paulo, na época, eu lembro que você era da operação, né, Paulo? Você ainda não estava fisicamente mesmo no departamento de automação. Gente de automação, de TI, de manutenção predial, enfim, não vou falar todos aqui, mas assim, mais de 20 pessoas com certeza participaram ativamente desse projeto, do inicial, né? E aí, Paulo, eu queria entender um pouquinho de você, o que foi isso para você? Conta pra gente esse primeiro desafio que foi o Sorter de Contagem, que é o que está aí hoje rodando já quase 3 anos. O que isso significou para você? O que você viu de diferencial? E como que você vê a operação da Patrus antes e depois do Sorter? Olha, hoje não dá para poder imaginar contagem sem automação, não dá para poder imaginar contagem sem o software. Para mim foi muito gratificante ter participado do projeto. Eu já entrei na parte final de planejamento, mas ter participado do projeto da montagem até a entrega. E pós-entrega também ter participado do time em tocar o equipamento no dia a dia. E entender o equipamento, aprender como melhorar no dia a dia o uso, entender com a operação a forma correta de fazer a indução, a forma correta de fazer o planejamento de descarga, que é uma coisa que inicialmente a gente não tinha. Foi gratificante demais, do primeiro parafuso até a entrega da chave, participar, e posteriormente ter participado do segundo projeto, é algo que para mim é muito gratificante. E hoje a operação de contagem roda numa tranquilidade operacional que a gente não conseguia imaginar isso em 2019. Eu me lembro que no final de 2019 a gente passou por um gargalo pesado, pouco espaço, muita volumetria, a gente tinha a operação do B2C funcionando no galpão da Adler. Foi um período que exigiu muito da operação. E hoje a gente é recompensado com um equipamento que consegue fazer com que o B2C rode 10 mil, 12 mil volumes no turno com tranquilidade. Até inclusive no novembro do ano passado, durante a Black, a gente conseguiu fazer em 6 horas de produtividade mais de 10 mil volumes. Somente em 2 horas a operação entregou mais de 4.500 volumes por hora. Foi o recorde que a gente teve de indução até o momento. Uhum. E hoje, a gente, olhando os números, a gente tem indução de 30 mil volumes tranquilo. A gente consegue fazer descarga, consegue fazer o carregamento no fluxo contínuo, consegue fazer a entrega de segunda onda no B2B, coisas que seriam imagináveis se a gente continuasse naquele modo manual. Uhum. E agora a gente está em um outro processo em Viana, trabalhando para poder entregar a mesma qualidade operacional que a gente tem aqui em Contagem. Você me ergueu a bola para jogar pro Nadilson. O Nadilson comentou, né, com a gente, né, que quando a gente convidou ele para vir para o departamento de automação, é algo inusitado, né, porque ele estava no departamento de excelência operacional, todo de controle, cuidando de cubagem, uma série de outras coisas. Mas por isso que eu falo para vocês, gente, que a gente tem que se desafiar e a gente tem que estar disposto também a aprender. E o seu caso é um caso prático, né? É um caso que eu acho que é legal você compartilhar com o pessoal, porque assim, eu vi você em Vitória instalando o sorter, instalando pirulito. Gente, o que é pirulito, né? Pirulito são os andons, são as luzes de sinalização do sorter, como se fossem as luzes de estacionamento, de parking aí que a gente vê, que mostram quando a rampa está cheia e quando a rampa está vazia. Mas no âmbito técnico a gente chama de pirulito, famoso pirulito. Então, eu estive lá em Vitória, Paulo, e eu vi esse cara com chave, instalando, colocando parte elétrica. Eu falei, gente, mas é o Nadilson mesmo, tirei até foto, eu brinquei com ele, né? Então isso mostra que ele estava lá com a equipe técnica, né? Que a gente quer ouvir de você o que você aprendeu, o que foi legal para você disso daí. E você estava lá junto com os mecânicos, enfim, a gente brincou muito lá, né? Como que foi para você isso daí? Conta um pouquinho da experiência de Vitória, e o que você aprendeu e o que você achou interessante dessa experiência aí? Silvio, eu sou meio professor Pardal. Eu não pago encanador, não pago eletricista, não pago pedreiro, não pago pintor, não pago marceneiro. Se esses caras for depender de mim, eu vou morrer de fome. Eu praticamente faço tudo em casa. Não, coisa simples, lógico, mas assim, eu sempre me desafio a aprender uma coisa nova todo dia. E quando
o Alan e o Paulo me colocaram no cronograma para a Vitória, mas o que eu vou fazer ali? Equipamento importado, técnicos que vêm de fora, muita literatura em alemão e holandês, como é que a gente vai fazer? É simples, é olhar como é que faz e aprender. Eu fui olhando a turma da RN fazendo e implementei aquilo que eu tinha de manuseio de ferramenta. Não é difícil fazer. Você tem que querer fazer e se desafiar. Se estiver errado, desmonta e faz de novo. Não tem segredo fazer isso. E para mim foi um baita de um aprendizado. Quando nós fomos para Vitória, que eu voltei para o sorte de contagem, eu comecei a entender como funcionava cada pedacinho desse monstrinho que nós temos aí. Uma máquina complexa, uma máquina robusta, mas é uma máquina. E uma máquina é composta de partes e peças que, se você entender como é que elas funcionam, você pode colaborar com alguma coisa. Eu posso até contar aquele caso lá do sensor que quebrou lá. Manda ver. Então, tinha uma peça lá que quebrou, era um conector de um sensor, e a indução estava parada. Qual era a solução? Esperar a peça vir da Holanda. Então não teria tempo hábil para aquilo ali startar de forma imediata. O que é que nós fizemos? Ferro de solda, alicate de bico. Bati a cabeça no sensor, cortei a cabeça, mas saímos de lá 8 horas e o sorter ficou funcionando. E ficou funcionando até chegar na peça da Holanda. Então, o que é que eu posso contribuir? Esse desafio. Nada é impossível para quem quer fazer. Nada, absolutamente nada. Santo Dumont deve ter sido chamado de louco, mas ele provou que estava certo. Isso aí. Então é esse o recado, se desafie. E o que você achou, Paulo, do sorter de Vitória? Comparado com o nosso aqui que a gente já tinha, né? O que eu gosto de sempre dizer, né? A tecnologia, gente, ela está escalando muito rápido. Eu sempre costumo dizer em visitas, quando o pessoal, clientes, né, vem aqui, eu comparo muito tecnologia com isso aqui que está na minha mão, que é o iPhone. O iPhone todo ano vem um novo. Alguns anos vem alguma coisa muito diferente, muito disruptiva, outros anos é só pequenas melhorias incrementais. Mas os sorters nos últimos 10 anos, a cada 2 anos, eles dão verdadeiros saltos tecnológicos em velocidade, robustez de peça, novos mecanismos que antes não tinham, né? Então você vê o próprio sorter aqui que a gente tem em Contagem, é um sorter da Optimus, é um sorter de bandeja, que nós vamos falar daqui a pouco aqui, que tem capacidade para 7.000 caixas por hora, para trabalhar 24 horas, é um sorter multifuncional, porque ele trabalha com descarga, com distribuição B2B e B2C e com separação de transbordo. É o único sorter que eu conheço que sem setup, sem parar a máquina para ter que reprogramar, ele consegue nos atender, como o Paulo falou, perfeitamente nas 4 operações. E quando a gente foi para Vitória, a gente levou o aprendizado aqui. Só que na minha visão eu queria entender, né, antes de eu falar um pouquinho, o que você acha que foram os fatores preponderantes para a gente ter uma instalação que estava preparada para 90 dias em Vitória, que nós fizemos em 35 dias. A Dils participou, né, vai falar um pouquinho. E como que ele nasceu, diferente. E ele tem a mesma capacidade, é um sorter menor e faz 7.000 caixas por hora também. É isso. Fala pra gente então aí, o que você achou lá do projeto VIX? Silvio, como tudo na vida, a gente aprende nas evoluções. Aqui em Contagem, após a implementação, a gente identificou muitas oportunidades de, num projeto futuro, trazer melhoria, que foi o que aconteceu em Viana. A gente tem um equipamento menor em comprimento, realizando a mesma volumetria que a gente consegue realizar aqui em Contagem, com melhorias que foram identificadas no dia a dia, na operação aqui de Contagem. Mais rampas dedicadas para agendamento, a rampa de B2C com uma altura maior, que permite com que a gente faça a triagem de mercadoria de B2C com dimensões maiores. A gente tem rampas com acabamento melhor do que o daqui de Contagem e no processo de montagem também. No primeiro processo, quando a gente teve aqui em Contagem, vieram os gringos, eram 3 russos
e um holandês de engenheiro. Eu acompanhei junto com eles durante o processo de montagem. Ali a gente brincava com inglês, tentando entender o que eles falavam, o que eles pediam. Na época a gente estava com a Letícia à frente do time. E para Viana não, veio um time da RN e aí entendeu-se que não valeria a pena ter somente o time da RN participando da montagem. A gente entendeu ali que do início do projeto já é interessante ter uma equipe mecânica. Foi onde a gente fez a busca e fomos muito felizes em ter encontrado dois grandes profissionais, o Alessandro e o Thiago, que participaram efetivamente do projeto de montagem, de aplicação do desenho, levantamento de estrutura, implementação de sensores, e aí a gente conseguiu levar também para Viana o time daqui de Contagem. Levamos o Luizinho, que não está aqui com a gente hoje, mas é um excelente mecânico do nosso time, que está com nós aqui desde 2020. Levamos o Igor para participar da montagem, que atualmente está no OPEX. O Nadilson teve a oportunidade de ir também, atuou, teve imensos desafios na montagem do equipamento. Eu também participei, o Alan, estando também na montagem, participou, e isso foi muito construtivo. A gente, como um time formado, identificado com a causa, identificado com o objetivo, participar da montagem. E aqui não, aqui no início a gente ficou mais receoso de como que seria, entendemos de como trabalhar com a RN, entendemos que a gente não precisa depender da RN necessariamente em todas as ações. A gente tem atividades mecânicas diárias de rotina, a inspeção diária, a conferência de rodagem do equipamento, e hoje a gente roda em Viana tranquilo, a gente tem uma operação que flui bem, a gente tem uns mecânicos que conseguem dar todo o suporte, graças a todo o aprendizado que a gente conseguiu pegar daqui de Contagem e aplicar lá em Viana. Legal. Eu queria dividir com todos, né? Eu acho que uma das coisas importantes que você falou aí, e eu já falei anteriormente da questão da multipluralidade de pessoas no projeto e tal, foi a gente também se conectar com o fornecedor. Então, nós conseguimos montar um equipamento sem ter os gringos aqui, num período que estava planejado de 90 dias para 45 dias, trabalhando juntos. E foi isso mesmo. Foi o nosso time trabalhando junto com o time do fornecedor. E existe uma palavra até bonita, né, em inglês, que a gente fala on the job, que é o treinamento, né? Não existe nada que me tire da cabeça que o melhor treinamento para um profissional em qualquer nível hierárquico que ele esteja na companhia é quando ele aprende fazendo, que é o que o Nadilson falou. A gente pode ter loop, né, que são as instruções de trabalho, a gente pode ter procedimento, manuais, PowerPoint com treinamento, mas quando você vai para a parte prática com pessoas que conhecem e você aprende fazendo, que é o on the job, aí acabou. Aí o ganho de conhecimento é notável, né? Bom, queria perguntar para vocês um negócio que é uma curiosidade para a gente dividir com o time aí, para dividir com todo mundo que está assistindo com a gente, que é uma curiosidade mesmo. Dentro desse projeto, uma coisa que me marcou muito é que vocês ficaram praticamente mais de 90 dias em Vitória, indo e voltando. Agora eu vou pegar vocês dando pulo. E naturalmente, gente, assim, esse pessoal ficou dedicado. E se fosse uma metodologia normal, um modelo normal, vocês todos ficariam no hotel. E a gente fez um trabalho a 4 mãos com o time de viagens, inclusive Gilson, vai dar um abraço para você aí. A gente trocou ideia e eu acho que isso que é legal, isso que mostra um pouco até da cultura da Patrus, da gente estar sempre trocando ideia e falando entre os departamentos. E aí surgiu a ideia de a gente pegar um Airbnb. E qual que era essa ideia? Primeiro, gente, a questão de disponibilidade, né? A segunda coisa, a questão de custo, que a gente economizou, certamente a gente economizou um save para a companhia, que ao invés de estar em vários quartos no hotel, a gente estava numa casa, né? Mas vocês tiveram uma oportunidade única de morar junto muito tempo. E eu tive a oportunidade de uma dessas minhas idas para lá, de ir num domingo lá, a gente fazer um churrasquinho dentro do apartamento desses caras. Vocês imaginam 4, 5 caras morando junto, trabalhando junto,
longe da família, mas era muita risada, era muita sinergia. Muita foto. Eu queria entender de vocês como é que foi isso, Nadilson. Você era o paizão da molecada lá, e como foi essa experiência pra você? Conta pra nós um pouco aí. Uma experiência ímpar. Ímpar mesmo. No sentido da palavra, bem escrachado mesmo. Você juntar 5 homens dentro de um apartamento. O Arthur da manutenção esteve lá, ficou conosco um tempo para poder dar apoio. Tranquilo, todo mundo se respeita, todo mundo sabe o seu espaço, todo mundo soube fazer o que tinha que ser feito, lavar sua própria roupa. Eu fazia o café todo dia, ia na padaria comprar pão para os meninos, fazer um café, porque você ficar fora de casa tem um fast food. E nem sempre aquele fast food é uma coisa que você passa o dia inteiro lá na filial. E quando chegar de noite você encarar um hambúrguer, você vai dormir pesado. Mas foi uma experiência muito legal, muito legal. Nada contra. Eu achei que ia ser diferente. Até assim, como é que a gente vai conviver, né? Pessoas de diferentes profissões, diferente meio de vida, cada um vive sua vida fora daqui da forma que mais lhe convém. Mas foi espetacular, espetacular. Não tenho nenhuma palavra de demérito para tranquilo. Top. E você, Paulo, o que você achou dessa convivência aí? Dá para gravar, a gente tá lançando podcast, mas dá para gravar como é que o pessoal fala aí, um seriado, né? Dava um seriado bom. Como que foi essa experiência para você? Foi bacana. O interessante é que naquele momento a gente, apesar de lidar no dia a dia, a gente, Nadilson tinha 1 a 2 meses no time. A gente tinha os mecânicos que também já estavam há anos, mas não necessariamente aquela conversa franca, aquele entendimento, trocar aquela ideia de amigo mesmo. Uhum. E no momento que a gente esteve lá no apartamento, a gente se uniu ainda mais. A gente teve o prazer de conhecer a pessoa Nadilson, excelente café, diga-se de passagem. Foi um momento muito bom, a gente compartilhou o ambiente, mantemos tudo organizado. Final de semana a gente saímos juntos, fizemos um bom revezamento para todo mundo poder participar. Foi até um ponto que a gente trabalhou bastante no planejamento, todos participarem de todas as fases do projeto. Se o projeto demorava 2 semanas em montagem de estrutura, então metade do time estava na primeira semana, outra metade ia na segunda semana, para que todo mundo conhecesse toda a montagem de estrutura. A parte elétrica seriam 3 semanas, então dividiam, uma equipe acompanhava por 2, a outra equipe acompanhava por 1, e assim a gente foi revezando. Mas foram quase 60 dias de time junto, de time acompanhando ali a montagem e retornando para casa, retornando num ambiente que é até melhor do que um apartamento de hotel. Porque você chega no hotel, você vai estar ali uma TV, um banheiro, a cama, e a gente, não vamos fazer uma coisa diferente, já que a gente está num grupo maior, vamos pegar um apartamento completo, que a gente tem uma liberdade maior, a gente tem um conforto melhor pra gente, e até em custo sai muito mais em conta. Com certeza. E valeu muito a pena a experiência. Foi um prazer ter passado esses dias com o Nadilson, esses dias com todo o time. Serviu não só na parte profissional para a gente poder entregar o melhor, estar melhor disposto todo dia, mas da gente também se conhecer como pessoa nas rotinas diárias. Vou falar para vocês, o RH tá ouvindo aí. Eu estou fazendo algumas alusões aqui, falei já do On The Job e tal. Para mim, esse apartamento foi um excelente team building. É um modelo de integração de time que eu nunca vi na minha vida, porque vocês conviveram, dormiram, acordaram, fizeram janta junto, tomaram bebida junto, que eu sei. Não é hidromel lá, mas o gin, Mas a cervejinha, eu lembro que quando eu fui lá eu levei um pouco. Luizinho, não era Luizinho? Cervejinha. Mas assim, gente, esse senso de pertencimento que vocês acabaram construindo, Não teve um porém. Não teve, né? Nada. E agora, risada vocês deram bastante lá também, né? Risada vocês deram muito risada. Uma cadeira cor-de-rosa. Tem essa história. Isso ficou com o segundo podcast, com foto, Cadeira cor-de-rosa, gente. Vocês fiquem aí pensando o que é essa cadeira cor-de-rosa, mas
É a famosa cadeira cor-de-rosa do apartamento. Mas enfim, gente. Queria partir para essa última etapa aqui do nosso podcast para falar um pouquinho, né? O que é esse bicho, né? O que é esse monstro que está em cima dessa mesa aqui, né? Fala para eles aí, Paulo. O que é isso aqui, ó? Que eu tô pondo na mão aqui. Essa aqui é a bandeja padrão da operação de contagem. Ela comporta volumes de 800 por 600, 800 de comprimento, 600 de largura. Em altura aqui a gente contagem vai até 500 milímetros. O volume comportado máximo é de 30 quilos. A gente, antes da indução, tem uma balança que confere se há os 30 quilos, se o volume excede os 30 quilos, se exceder o volume nem é induzido. Se estiver dentro da conformidade, o volume segue. O que faz até o setup de puxada das bandejas, aqui ela tem um encaixe que vai esse conjunto aqui que a gente chama de set de rodinhas. O set de rodinhas fica atrelado aqui dentro do Drive Profile, que é esse dispositivo aqui de... É pesado, hein, gente? Isso aqui, o trem aqui é pesado, hein? Que ele corre aqui, e aí dentro do trilho a gente tem o set de rodinhas que puxa a bandeja. Ali na frente a gente tem a roda de tração do motor, externa e interna. Essa daqui é que corre por dentro, que ela serve de guia. E essa daqui é a que corre externa. A gente tem aqui em contagem 12 motores que fazem o tracionamento das 354 bandejas. Cada bandeja 30 quilos. A gente tem aí quase umas 10 toneladas que o equipamento puxa. Não, é pesado, hein? É muita carga que ele aguenta fazer tração, com a vantagem que é uma mecânica simples. É algo que é muito vantajoso da gente ter aqui um equipamento em contagem, que ele entrega uma excelente produtividade com baixa mão de obra, baixa necessidade de manutenção. A gente tem hoje parada de 11 a meio-dia para poder fazer a parada técnica, e a gente consegue entregar o equipamento 99% do tempo para a operação. A gente tem pouquíssimas paradas para manutenção corretiva. Legal. Nadilson, agora eu tô curioso, né? Você trouxe esses equipamentos aqui, porque esses daqui é os mesmos que a gente vê nas estradas aí, para multar a gente aí, os pardal que fica aí com os caras aí escondidos para pegar a gente com alta velocidade ou não? O que é isso daí? Explica pra gente aí. Isso aqui é um tacógrafo, ele mede a velocidade das bandejas durante a operação de sorte, para a gente verificar se realmente a velocidade está de acordo com a especificação do equipamento. São 12 motores, não necessariamente os 12 tem que estar acoplado, a gente pode trabalhar até com 10 motores. Então, inclusive tem um em manutenção, é um motor fabricado na França, um motor altamente confiável. Imagine aí, o Sorter foi inaugurado em 2019. Isso. E agora eles estão começando a apresentar desgaste, ou seja, são equipamentos altamente confiáveis. E essa pecinha aqui faz a medição da velocidade para ver se as bandejas estão funcionando de forma correta. E a outra aí? Esse aqui é um controle que é usado durante a manutenção das 11 horas. Eu trouxe um modelo menor, que é mais simples, mas ele para startar o sorter durante a manutenção. Entendi. Porque durante a manutenção, por exemplo, de aperto dos brick wells, que são as travas de segurança, o mecânico ele vai avançando e parando, porque se alguém acionar o sorter lá, esquece, a mão do mecânico vai junto. Até que, por motivo de segurança, tem uma chave, que a gente gira essa chave, tira do equipamento e ninguém consegue acionar, só o mecânico com isso aqui. Então, quer dizer, a gente trabalha com segurança total, que é uma das premissas da Patrus, né? Com os EPIs, o time do SESB te acompanhando, enfim. Eu acho que o que é interessante falar para vocês, né? Vocês estão nos assistindo aí, vocês não têm noção do peso que tem essa bandeja. Quando a gente está andando na passarela ali, né? Olhando todo o sorte por cima, eu mesmo, por várias vezes, vi essa bandeja e a impressão que ela é leve, né? A impressão que ela é fraca, né? Que uma bandeja dessa, salvo me engano, ela deve ter uns 30 e poucos quilos, beirando os 40 quilos. E ela tem um segredo, né? Eu acho que é uma particularidade que nem todos vocês que veem as bandejas rodando com as caixas sabem, e talvez a câmera não vai conseguir mostrar, mas ela tem alguns furos na bandeja. São 3 furinhos aqui, onde eu estou pondo a mão.
Isso daqui, para que serve isso, Paulo? Esses 3 furinhos aqui? É para não ter pó ou tem algum outro motivo deles existirem? Justamente o pó é que prejudica o furo. Esses furos existem para poder detectar se há volume. Exato. A gente tem conjunto de sensores em posição superior e inferior aos furos, e são esses conjuntos de furos na determinada posição que identificam se há um volume ali ou não. Então a identificação do equipamento, se há um volume na bandeja, é se o furo está destruído. E aí a gente trabalha acompanhando as induções com base nisso. Se porventura tiver algum acúmulo de poeira, alguma etiqueta, qualquer outra coisa que obstrua o furo, aquela bandeja, mesmo vazia visualmente para a gente, o equipamento vai ser interpretado como cheio. Então esses furos são essenciais no funcionamento correto do equipamento. E a nossa manutenção fica bem atenta em relação a isso, de manter todas as bandejas intactas em relação de uso diário. Não pode ter pedaço de etiqueta, não pode ter papel, não pode ter poeira. E sempre quando tem, a gente identifica e fala, seu Luizinho, identificamos aqui que a bandeja é 115. Ela está com, a gente chama internamente de obstruída. Ela está obstruída, dá uma checada nela como é que ela está. Aí ele vai lá e fala, não, Paulo, realmente aqui ó, tem excesso de poeira aqui, já está limpa, ela já está de novo disponível para uso. Legal. Bom, estamos encaminhando para o nosso final. Queria agradecer, né, esse bate-papo nosso aqui, essa conversa muito prazerosa. São 2 caras que certamente podiam ficar aqui batendo papo aqui um bom tempo, que tem história, né? História é o que não falta. Queria que você se despedisse, manda uma mensagem para sua família, manda uma mensagem para seus funcionários. Fica à vontade, fala o que você quiser aí, conta uma piada, se você quiser fazer, fala o que você quiser. E eu acho que assim, deixa um recado para a turma aí. O recado, primeiro reconhecimento do time, desde 2020 que a gente está rodando com o setor, em parte operacional, a gente teve entradas, tivemos saídas. Hoje a gente está com um time forte, é um time que, né, conforme citado lá atrás, a gente tem características diferentes que compõem um time. A gente tem o Adilson que, além de fazer excelentes análises, é aquele cara que é pau para toda a obra. Se preciso for de sujar, suja. Se for preciso de fazer uma observação mais precisa em relatório, ele faz. A gente tem um time lá de Viana também, de mecânicos, que são excelentes mecânicos. Temos o Luizinho que está com a gente aqui desde 2020 na parte mecânica. Eu também estou já há um bom tempo de setor. E aí a mistura de cada um, a gente consegue compor esse time que integra equipamentos funcionais. E também agradecer ao Vitor, que não está relacionado muito ao software, mas também está na gestão de equipamentos, que também aí há um bom tempo faz uma excelente gestão de equipamentos em toda a empresa. E agradecimento também, Silvio, a você por confiar na gente, de entregar a gente todas as ferramentas para que a gente consiga executar um excelente trabalho. Tudo que a gente aprendeu no decorrer desses anos, a gente só tem a agradecer a todo o time, a diretoria, por confiar na gente. A gente só consegue executar esse excelente trabalho que a gente faz por conta da confiança e por conta de acreditar na gente, que nós somos bons profissionais que executamos a nossa atividade aí. Esse é o meu agradecimento à Patrus, agradecimento à diretoria. Então esse é o meu agradecimento ao time, à Patrus, à diretoria, a confiança na gente, que permite que a gente continue conseguindo executar esse trabalho, que há 4 mãos, que é aquilo que a gente tem proposto no nosso dia a dia. Legal. E você, Nadilson? Agradecimento. Sou eternamente grato a Patrus por ter me recebido, por ter me acolhido com meus milhões de defeitos. Mas o que é dito, o que é falado, o que é mostrado é sempre no intuito de melhorar o processo. Não é fácil melhorar o processo. Voltando um pouquinho no tempo aí, quando eu cheguei aqui, esse armazém parecia um formigueiro de tanta gente. Era muita gente, muita caixa, muito volume. E era complicado, o Marco comprou as transpaleteiras na época e foi difícil fazer aqueles equipamentos operarem dentro do armazém, indo e voltando, sem acidente, sem machucar ninguém, para ter produtividade, para ter um pouco mais de produtividade. Ajudaram muito, ajudaram bastante. Então eu venho participando de alguns processos aí durante esses quase 12 anos, que me foram confiados, e eu acho que eu entreguei aquilo que estava sendo requisitado na época. Só agradecimento, Silvio. Não tem outra coisa a dizer, a não ser agradecimento
a equipe do Paulo, o Alan, que me recebeu, que não está conosco mais, mas recebeu muito bem. A equipe do dia a dia, a gente tem um relacionamento muito bom. Não existe rusgas, não existem nada que desabone a conduta interna. A gente está sempre focado em quê? Entregar equipamento. Entregar o equipamento. Não interessa o que tem que ser feito, entregar o equipamento. Porque a gente sabe que um simples parafuso em uma esteira faltando, ele vai parar a operação. Então o foco é entregar sempre, até o dia que nós tivemos aqui. É isso. Dedicação diária, dedicação no dia a dia, aprender novas coisas, entregar novas coisas. E é isso. Agradecimento. De bola. Termino aqui, gente, falando para vocês que é um prazer mesmo estar com vocês. Obrigado de coração, porque eu acho que fazer mais uma última alusão, né? Eu gosto de lembrar muito quando eu falo de performance, de excelência, de um cara que marcou muito minha vida e marcou muito a vida de muitos brasileiros, que é o Ayrton Senna. Certamente, se o Senna tivesse vivo, a gente ia ver maravilhas feitas por ele, porque a Fórmula 1 como um todo, ela evoluiu também como software muito nos últimos anos, em carro, em performance, em tecnologia, e ele vem de uma escola, né, que era no braço, né? Era na mão. E a gente lembra aquele maluco do Galvão Bueno fazendo as locuções, né, trazendo a emoção ao flor da pele, né, e chuva, e desafio, enfim. E por que eu estou falando isso? Porque não adianta nada a gente ter um excelente equipamento, que é o que vocês fazem, a gente ter os melhores esteiras, os boom conveios, as transpaleteiras, os sorters, os automatics, se a gente não tiver bons pilotos. Então é sempre, no final das contas, um trabalho de time. Mas para a gente ter um bom piloto, nós temos que ter um bom carro, e esse carro não pode quebrar. Por isso que eu estou falando para vocês. Eu lembro muito dos pit stops, eu lembro muito da robustez dos carros de Fórmula 1, que é o que vocês falaram aqui. A gente tem um equipamento de 3 anos, a gente fez uma primeira grande manutenção há pouco mais de 40 dias, mais ou menos, onde a gente parou um sábado e um domingo, vocês estiveram aqui comigo, fizemos todas as manutenções e no domingo esse equipamento voltou a funcionar. Então isso mostra que, para você que está me ouvindo aí, gerente de filial, né, Dante, Fábio, que está chegando agora, né, que é o gerente de Vitória, vocês podem se preparar para dar a volta mais rápida, vocês podem se preparar para pole position, vocês podem se preparar para ganhar o campeonato, porque falta de equipamento não vai ser. Nós vamos certamente dar a volta mais rápida, certamente nós vamos fazer as triagens dos nossos clientes cada vez melhor, cada vez mais rápido, e isso daí é com base no trabalho que o Nadilson, o Paulo, Eduardo, que está chegando agora no departamento, e todos os mecânicos proporcionam para vocês. É isso aí, termino dizendo que hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Tamo junto, obrigado, até o próximo podcast. Até mais, gente. Forte abraço a todos.